Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao plantão de dúvidas do mês de abril. Hoje falaremos sobre os prós e contras da atualização de bens no exterior, casos práticos para o ABEX e regime opaco ou transparente. Como de costume, nós já fizemos uma pré-seleção de dúvidas enviadas por vocês, mas o nosso Q&A vai ficar aberto durante todo o webinar, durante todo o nosso plantão, para vocês encaminharem as dúvidas pelo Q&A. Gostaria de pedir também que vocês encaminhassem temas para os próximos plantões. Plantão de maio e junho faremos com base nas demandas recebidas por vocês aqui hoje. Já que temos sempre uma audiência nova por aqui, eu não poderia deixar de contar um pouquinho sobre o nosso grupo. A Shield faz parte do Grupo Ativory, que teve sua fundação em 2012, realizando investimentos imobiliários nos Estados Unidos. E desde 2012, nós buscamos as melhores soluções tributárias para essas operações de investimento. Com o passar do tempo, o atendimento aos clientes não ligados ao Grupo Ativory cresceu muito, clientes de bonds, REITs, ETFs, etc. E a Shield International Tax ganhou protagonismo, incluindo a criação de sua marca própria e novos sócios, com atendimento personalizado para os clientes Shield. Com a evolução desse modelo de atendimento, hoje temos uma equipe multidisciplinar, composta inclusive por um CPA para a entrega de todas as declarações de ponta a ponta para os nossos clientes. Esse time já realizou mais de 600 estruturações internacionais, mais de 200 clientes contratam nosso serviço recorrente, entregamos de forma anual mais de 300 declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, possuímos clientes em mais de 9 países e arquivamos todos os anos mais de 100 balanços em BVI, CASE e jurisdições. A nossa equipe de gestão é composta por profissionais extremamente experientes e, como disse, uma equipe multidisciplinar. Pedro Barreto, nosso sócio fundador e também fundador do Grupo Ativory, Adriele Oliveira, sócia responsável pela gestão de todas as estruturas internacionais, e Eric Abramovitz, hoje aqui com a gente, nosso Wealth Planner, que vai tirar todas as dúvidas de vocês ainda sobre o tema pós-IN. Muitos de vocês sabem, mas eu reforço para os novos o nosso canal do WhatsApp para acompanhar as principais notícias do mercado. Para fazer parte desse canal do WhatsApp, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Lá, o Eric e toda a nossa equipe abastecem vocês com o que está de mais novo no mercado, em termos de novidades, leis, mudanças e todo esse cenário que a gente já viu hoje, né? Além do canal do WhatsApp, hoje eu trago uma novidade. O nosso time disponibilizou um guia fiscal que contempla tudo o que você precisa saber sobre a lei das offshores. Para baixar esse guia, a gente também deixou o link no QR Code aqui na nossa tela e vamos encaminhar para todos os inscritos também por e-mail, tá? Então, esse guia foi elaborado pelo Eric e pela equipe, especialmente pensando aqui na audiência que vem nos acompanhando nos últimos plantões. E agora eu passo a palavra para o Eric para iniciar aí o nosso bate-papo com as atualizações do ABEX. Perfeito. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Obrigado aqui por comparecer a mais um evento da Shield. A gente, como sempre, no intuito aqui de compartilhar o conhecimento, saber desmistificar algumas falsas crenças que a gente tem observado no mercado sobre o Abex, que agora, faltando um mês aí, estamos na reta final da atualização e também da transparência. Então, a gente veio trazendo casos práticos e alguns pontos que os clientes eles têm tomado aqui como premissa e que a gente gostaria de contribuir ao debate para garantir aqui uma correta atualização e às vezes aqui um exemplo prático é muito melhor do que um guia específico, do que a letra fria da lei. Antes, só também comentar um pouco sobre o nosso guia, o guia que a gente divulgou na semana passada, semana retrasada, teve uma grande adesão ao mercado, então o mercado acabou utilizando muito, recebemos feedbacks positivos. Então, caso vocês tenham qualquer interesse, só ler no QR Code, baixar e qualquer dúvida, a gente sempre fica aqui 100% à disposição para poder ajudar os nossos clientes. É, Entrando aqui no que importa mesmo, que é justamente o Abex, tá? Então, o que a gente tem sentido aqui em uma certa adesão dos nossos clientes, tá? Então, em termos de estatísticos, é o que as pessoas vão mais optar em relação à transparência. Então, a gente quis trazer aqui um caso prático do Abex e desmistificar algumas falsas crenças que os clientes eles estão tendo, principalmente sobre esse primeiro slide. A gente já começa com um driver de decisão super importante, que é justamente a atualização. Como é que ela é feita, tá?
Quando a gente comenta sobre uma atualização específica, a gente tem que segregar a atualização em dois espaços. O primeiro espaço é o espaço anterior, que é sobre o capital social, e o segundo espaço é que é sobre o lucro. O cálculo, ele é feito de que forma? O cálculo ele é feito capital social versus o PL. Então, no informe fiscal e na apuração do imposto, é muito difícil você errar de fato o quanto de imposto você vai ter que pagar. Porque, via de regra, você vai pegar ali o seu capital social, que você tem declarado no imposto de renda, vai pegar o seu câmbio específico, e você vai pegar o valor do patrimônio líquido que você tem e multiplicar por 4,8413. Esse delta, via de regra, vezes 8%, justamente vai ser o imposto. Mas o informe fiscal, como é que você vai declarar isso? Aqui é o passo um. O primeiro passo é a apuração do imposto. Então, já tem um programa, tudo ali certo, só você pegar o balanço, pegar o imposto de renda e fazer um jogo de soma zero. Mas o informe fiscal, como é que fica? Então, o primeiro passo em específico é que você tem que atualizar o capital social, porque parte desses valores aqui de imposto é para a atualização do capital. Então, vamos pegar esse exemplo que a gente trouxe aqui. Pessoa física residente no Brasil. Essa pessoa física residente no Brasil, ela tem empresa XPTO Investments Holding. E como é que essa XPTO Investments Holding está declarada? Aqui está o valor do offshore, está em 3 milhões de reais, na sua ficha de bens e direitos, pelo câmbio da DRPF de 3 reais. Tá? Então, teoricamente, você aportou 1 milhão de dólares na estrutura offshore. Aportando 1 milhão de dólares na estrutura offshore, você vai ter aqui justamente o seu capital social. E quando a gente olha para o balanço, a gente vai ter um PL de 31/12/23 pelo valor de 1 milhão e 32 com base no balanço, que esse valor multiplicado por 4,83 equivale a 5 milhões. Numa primeira lida, algumas pessoas olham, se eu declarei a 3 e está valendo aqui 5 milhões efetivamente, então eu tenho aqui 2 milhões de lucro acumulado. E não é assim muito bem que funciona. Como é que vai funcionar, tá? Bom, primeiro caso em específico, hein, aqui já vindo para o quadro da direita, a gente vai ter um custo de aquisição na DRPF de 1 milhão, o câmbio na DRPF de 3 e o valor total do principal declarado de 3 milhões. O segundo passo é a gente trazer esse câmbio de 1 milhão a valor de mercado. Então você vai ter aqui um ganho cambial especificamente. Então você vai trazer esse 1 milhão, multiplicar por 4,8413, e seu novo principal atualizado será justamente 4.841.300. Perfeito? Eric, vale ressaltar que esse câmbio, né, de 4,8413, isso é fixo para todos os clientes, certo? Porque a gente vai usar, independente do câmbio médio que o cliente tem, independente da entrada ali daquelas operações, o câmbio do último dia útil de dezembro de 23, certo? Exatamente. Então é Perfeito. sempre o câmbio de venda do último dia útil de 23. Então é o que a legislação fala. Se fosse dia 31, seria dia 31. Como foi dia 29, então é o último dia útil, dia 29 de dezembro. E essa diferença entre os 3 milhões que você tem declarado na DRPF e o valor do seu principal atualizado, vezes 8%, vai dar 147.304. Então, esse é o câmbio que o valor do imposto você vai pagar para fazer o step-up basis, que é justamente você majorar o seu custo de aquisição no IR, pagando 8%. Então, a gente vai mostrar exatamente como é que vai ficar na ficha de bens e direitos, mas se você se fixando esse valor, você vai ter lá especificamente um novo bem, que ao invés de 3 milhões, você vai estar declarando a sua estrutura offshore por 4.841. Perfeito. Deixa eu passar aqui pro próximo, a gente já entra na atualização. E o próximo slide, como é que ele vai funcionar, tá? Especificamente. E o lucro? Como é que a gente vai fazer o lucro? Então, como eu disse, a gente sempre vai trazer aqui o seu PL de 31/12 vezes 4,8413. Então, você vai ter aqui um PL em real de 5 milhões. Sobre esse PL em real de 5 milhões, o seu lucro na estrutura será de 32 mil dólares. Nesses 32 mil dólares, você multiplica ele por 4,8413. Em real, você vai ter 158 mil reais. E nesses 158 mil reais, você vai ter aqui aproximadamente 13 mil de imposto. Somando o imposto anterior, que era de 147, mais esse imposto de 12, você vai ter um imposto total de 160. Mas o seu lucro da estrutura vai ser justamente o delta entre o que você vai ter no via de regra no balanço, que se chama Members Equity,
versus o equity, que é justamente o PL da estrutura. Perfeito? Via de regra, no balanço capital social mais lucro acumulado, tratando-se de uma hold offshore, justamente é o patrimônio líquido. Então, esse vai ter aqui seu total do imposto de 160 mil. Perfeito. E aí, como é que isso fica no programa ABEX, Eric? Indo Então, para vamos a lá. parte prática, né? Uma vez que o Exatamente. cliente ele tem a contabilidade, enfim, os cálculos feitos, como é que a gente faz isso na prática? Exatamente. Para aqueles clientes que não estiverem conseguindo ver tão bem aqui os exemplos, no QR Code aqui a gente tem nosso guia e o guia tem exatamente tudo. No Reader aqui tem todos esses passos específicos para vocês terem em mente. Então, o primeiro passo é justamente fazer o guia BEX, tá? Então, abre o programa, abrir o programa, você vai colocar aqui o grupo que você tem, se não participação societária, e o código, então você vai colocar o país, e aqui o valor que você vai colocar é justamente seus custos de aquisição na DRPF. E o valor de mercado é justamente o PL vezes o 4,8413. Pode passar, olha, se quiser. Feito isso, vamos aqui para esse exemplo prático que a gente teve. 3 milhões declarado em 22, 3 milhões em 23, o valor de mercado em 31/12 de 23 é 5 milhões. Sua base de cálculo, você teve um ganho aqui de 2 milhões e um imposto de 160 mil. Mas como a gente viu no caso concreto, a gente não teve 2 milhões aqui de lucro da estrutura. Parte foi de atualização do principal, parte foi lucro, tá? Mas aqui ele coloca tudo, ele não separa o joio do trigo. Ele coloca tudo numa única cesta e efetivamente aplica aqui a alíquota de 8%. Para fins de cálculo de imposto, o número final vai bater, mas essa composição ela é diferente, né? Exatamente. E aqui você vai gerar o demonstrativo de apuração do IRPF. Então você gera o demonstrativo, perfeito. E gerando o demonstrativo, a gente passa para a próxima fase, que é abrir o ECAC. Então, o processo em si ele tem quatro etapas. Primeira, apuração do imposto. Segunda, requerimento administrativo via CAC. Terceira fase, apuração do imposto de forma manual no SICALC. E quarta fase, impactos no imposto de renda após você pagar o imposto. Então, como é que eu vou declarar isso no meu imposto de renda? Essa segunda fase, depois que a gente fez a apuração, o que que vocês têm que fazer? Você entra no ECAC, aí vai acessar em processo digital. Nessa aba de processo digital, vocês vão em requerimento da web. Em requerimento web, efetivamente, vocês vão acessar declarações e escriturações no serviço, tá? Declaração de atualização de bens e direitos a valor de mercado. E feito isso, você vai preencher o requerimento. Pode Acho que passar. o meu próximo slide aqui ele está um pouquinho mais detalhado. É. Exatamente. E aí E aqui, feito isso, nesse primeiro bullet em específico, você coloca o demonstrativo do IRPF. Então, esse demonstrativo que a gente salvou, vocês vão anexar aqui efetivamente. Logo embaixo, vocês colocam o valor dos bens e direitos em 31/12 antes da atualização e logo depois, após a atualização, certo? Logo depois disso, apura o requerimento, apura e envia. e aí, pessoal, a gente sabe que não dá para fazer live aqui com a gente, mas dá para baixar o QR Code aqui pelo baixar a atualização, o guia pelo QR Code e tudo isso que a gente está mostrando na tela no guia está inclusive mais detalhado, é mais para passar esse passo a passo com todos vocês. Exatamente. Quando é que seu requerimento ele vai acontecer de fato? Você vai ter que ter essa tela daqui, que é justamente a confirmação de entrega do requerimento. Confirmou esse requerimento especificamente, te passa para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Emissão do DARF, tá? Como as pessoas aqui, eu já passei o olho aqui nos participantes, então temos algumas pessoas que já estão aqui com a gente desde o começo do ano. E uma das minhas críticas a efetivamente o projeto é em relação à mecânica e à forma muito operacional do Abex. Então o passo a passo ele é muito manual. Então poucas fases elas são efetivamente digitalizadas, então tem muito passo a passo manual. Esse terceiro passo aqui é de fato super manual, que é a emissão do DARF via SICALC.
Emitindo o DARF via Sicalc, a gente vai entrar lá www.sicalc.receita.economia.gov.br, emite o DARF com um código específico, então vocês têm esse código efetivo para vocês poderem fazer a atualização, que é esse código 72380.1 de atualização de bens e direitos no exterior. Você coloca o período de apuração específico e informa o número do DARF no número do processo administrativo gerado. Perfeito? Então, feito isso, vocês vão calcular o valor do imposto. Calculando o valor do imposto, puder passar, olha, vocês vão emitir o DARF. Emitindo o DARF, vocês vão ter essa guia de recolhimento aqui, que vocês vão ter que fazer logo embaixo, vem um código de barras. Vindo um código de barras específico, vocês fazem, efetuam o pagamento. Então, lembrando sempre aqui que o prazo de pagamento é até 31 de maio de 2024. Então, até o último dia útil do imposto de renda desse ano. E aqui como é que vai ficar a declaração? Lembra do primeiro slide que eu comentei? É justamente como é que eu vou fazer a declaração dele. Eu tinha aqui especificamente a situação em 31/12 de 22 e 23 de 3 milhões de reais, mas eu optei pela atualização, paguei o imposto. Então eu faço essa majoração da minha base de cálculo. O que eu tinha de 1 milhão de dólares ao câmbio de 3, eu trago esse mesmo 1 milhão de dólares ao câmbio de 4,8413. Então esse aqui é meu novo custo de aquisição. Por que isso é importante? Me aprofundando aqui, até fugindo um pouco do tema concreto, para futuras reduções de capital. Porque você tributa a redução de capital pela variação cambial positiva. Então, futuramente, se em algum momento, Eric, quero fechar a empresa, Eric, eu vou querer fazer uma redução parcial de capital. E você com um câmbio muito mais alto, a sua variação cambial vai ser menor, sua tributação vai ser menor. Mas não quer dizer, reiterando, que ali os seus 2 milhões de diferença que você aplicou os 8% é lucro da estrutura. Você tem que analisar o balanço, ver o que tem de net earnings, o que tem de lucro acumulado, o que tem de lucro líquido, somar para você ter efetivamente o valor do seu crédito de dividendo a receber. Perfeito. E aqui, como é que a gente vai declarar o crédito de dividendo a receber? Então, justamente, você vai abrir a sua ficha de bens e direitos, vai procurar o grupo de créditos, vai colocar o código 99 de outros créditos, porque não tem esse crédito em específico. Fazendo isso, a localização, você vai ter um crédito nas Ilhas Britânicas, a gente colocou aqui porque, via de regra, é o hub de investimentos que a gente utiliza. Fazendo isso, você vai declarar crédito de dividendos a receber da estrutura XPTO no montante X em dólar, que atualizado com o valor de 4,8413 vai perfazer o valor Y em real. E aí você vai fazer essa declaração. Lembrando que você vai ter acesso a esses recursos em dólar de forma líquida. Esses 32 mil dólares vai ser de forma líquida. Então, se você quiser trazer no futuro esses mesmos 32 mil dólares, mas com câmbio valendo 10 reais, você não paga mais imposto por isso. É sempre de forma líquida para o futuro. Exato. E até frisar isso que uma dúvida que a gente vê muito aqui é o cliente pode ou não trazer esse recurso para cá. Ele pode se beneficiar dessa atualização, né, desse step up the basis, como o Eric falou, e não trazer, não repatriar esse recurso. Ele pode manter isso investido na estrutura dele e trazer isso no futuro sem a duplicação desse imposto, né? Sem pagar imposto daqui 5, 10 anos, quando ele de fato precisar desse evento de liquidez. Então, acho que Exatamente. Então, vale. aqui é para quem quer resolver o passado. Exato. Então, quem quer resolver o passado, que já quer deixar aqui esse estoque de crédito, uma janela de liquidez para o passado, ou tem previsão de querer acessar esses lucros no curto prazo, faz sentido você fazer essa atualização e está aqui, especificamente, esse direito de crédito que você vai ter de recebimento. Perfeito, Eric. Fala um pouco para a gente, enquanto eu deixo esse QR Code na tela, um pouco do trabalho que foi feito aí com o time todo para montar esse guia. Exatamente. Então aqui a gente trouxe muitos casos práticos, tá? Então a gente trouxe como é que vai funcionar, quais são os principais fatores de decisão de você atualizar ou não, e não só aqui da atualização, mas também da transparência. E além disso, a gente trouxe as noções gerais. Então a gente tinha um cenário para o investidor internacional até 31/12 de 23, que ele alterou em gênero, número e grau. Então a gente tem um novo cenário, a gente traz as noções gerais,
a gente sempre alerta que agora você vai ter que ter uma tributação automática, a alíquota do imposto, como é que é feita a apuração, o que é que você pode deduzir na despesa da estrutura. Então, aqui a gente trouxe um punhado com as principais decisões que o cliente ele precisa tomar até 31 de maio de 2024 e também as noções gerais da nova legislação. Então, nossa expectativa aqui é que a gente vai gerar um guia muito mais completo, um guia que a gente vai trabalhar aqui caso a caso, as nuances específicas pós 31 de maio, aqui já com um pouco mais de segurança jurídica sobre o tema. Perfeito. Eric, só para a gente não fugir muito, eu sei que a gente costuma fazer o Q&A na hora do Q&A, mas como eu estou com uma dúvida aqui que é bem pertinente esse tema, aqui do Q&A que o pessoal está mandando no ao vivo, só para deixar claro, né? O Marcelo nos pergunta, uma vez pago o ABEX, a variação cambial positiva numa futura redução de capital não estaria isenta do imposto de renda? Não estaria isenta do imposto de renda. Então, se o câmbio dele for maior que 4,8413 no futuro, você vai ter a tributação pela variação cambial. Mas se o câmbio for menor que 4,8413 à época da redução de capital, então você vai ter aqui a isenção. Então, de É, fato, você sobe o seu câmbio, subir o seu câmbio. a gente está imaginando, Marcelo, que você subiu o seu câmbio seria menor do que os 4,8813, mas ele sendo maior do que isso no futuro, né? Você está, na verdade, reduzindo o imposto que você teria que pagar, mas a diferença a partir daí ela é tributável, né? É, E aí o Júlio pergunta: a vantagem, então, é a alíquota de 8%, Exatamente. A correto? van- a vantagem é a alíquota de você ter aqui 8% de, de pagamento de imposto, então você majorar o seu câmbio principal para pagando 8% e ainda resolver o seu estoque de lucros do passado. Então já deixar isso resolvido. Muito do que eu falo aqui para os clientes é que, de fato, hoje em dia a tributação é 15%. Então a gente não tem nenhum horizonte de expectativa de mudança de alíquota. Mas nada impede, conhecendo aqui o fisco brasileiro como nós conhecemos, nada impede que nos próximos anos ocorra uma majoração de alíquota. Então, esses 15 virem 25%. E aí, quando você vai O comparar futuro 8 a para gente vinte e não cinco tem por cento, como prever, né? exatamente. Então, para quem não tem problema de fluxo de caixa, para quem quer deixar aqui o futuro resolvido efetivamente, ou para quem quer ter acesso a um evento de liquidez, então atualiza aqui, paga esses 8%. Aí o Marcelo só complementa aqui. Então, a isenção de R sobre a variação cambial positiva é apenas sobre a parcela do lucro e não sobre o capital social ajustado no ABEX. Exatamente. Então, para a parcela do lucro, você nunca mais vai pagar imposto, porque você vai ter lucro apurado e não distribuído. Então, lucro apurado e não distribuído é isento de variação cambial. É o mesmo caso, você vai estar, no caso da BEC, tem especificamente, tem um inciso na legislação que garante essa isenção da variação cambial positiva para lucros apurados, atualizados e não distribuídos. Perfeito. Aí a gente tem mais algumas dúvidas aqui, onde informar na DIF, o rendimento decorrente do ABEX, enfim. Aí para esses casos, eu vou pedir para o nosso time encaminhar o guia de atualização do ABEX para a gente conseguir seguir aqui com a apresentação, mas quem tiver mais dúvidas podem ir encaminhando, que eu vou interrompendo o Eric, aqui a gente vai tentando responder. Tem mais algumas coisas aqui, eu vou tentando encaixar ao decorrer da apresentação, mas vou deixar o Eric falar agora de offshore opaca e transparente. Exato. Então vamos pensar aqui como é que funciona o offshore paga. Você declara no seu imposto de renda, nesse mesmo exemplo de 5 milhões. Então aqui é tratando-se da minha offshore. Então eu vou declaro participação societária de 100% na empresa Shield International Tax, sediada em BVI, no valor total de US$ 1 milhão, que é meu capital social, com um câmbio médio aqui de R$ 5. Então foi quando eu fiz aqui o meu aporte específico. Então, um offshore pack, eu vou declarar isso, declaro essa única linha da participação societária e os meus ativos que estão lá dentro não ocorrem, não são
é, alterados de forma nenhuma. Perfeito. E como é que ficaria aqui uma estrutura transparente? Então, uma estrutura transparente, o conceito ele é muito abstrato para até para nós tributaristas. Mas eles beberam muito do direito americano, que você tem lá as disregarded entities, que são as empresas transparentes, e aqui funciona como se a empresa ela não existisse para fins fiscais. Então, no momento de você declarar seu imposto de renda, você tira a sua linha específica da participação, então aquela linha do slide anterior, ela vai sair e eu vou declarar tudo que tem lá dentro. Então, eu vou declarar lá dentro especificamente todos os meus ativos, então meus direitos e obrigações que tem lá dentro. Então, se eu tiver ativo, empréstimo, eu vou declarar tudo que tem lá dentro, como se fosse detido diretamente pela minha pessoa física. Aqui a gente trouxe um caso concreto de uma estrutura offshore, e essa estrutura offshore ela tem quatro ativos. A Apple, então as aplicações financeiras, corporate bonds, a ação da Microsoft e fundos da Tivoli. Somando todos eles, cada um dá 25% no total do meu PL e do meu capital social. Dando esse total de 25% no total do meu PL e do meu capital social, eu vou fazer efetivamente um destrinchamento dessas ações, desses ativos que eu tenho. O cálculo aqui, como eu disse, você vai pegar o valor patrimonial, então o valor histórico adotado, vezes o valor contábil do bem ou direito, então aquele valor contábil do bem, dividido pelo valor total do ativo em moeda estrangeira. Então, quanto aquele ativo, certo? Então vai ser o custo histórico, vezes quanto aquele ativo representa do meu patrimônio líquido. Então, nesse caso aqui especificamente, cada ativo meu representa 25% do PL. Eu vou pegar esses 25% que eu tenho do PL e faço uma regra de 3 e aplico para meu custo de aquisição. Aí como isso fica de fato na declaração, né? Exatamente. Então, eu vou declarar esses meus quatro ativos especificamente, diretamente na minha declaração de imposto de renda, e vou fazer esse controle como se eles fossem detidos na pessoa física. Então, sendo detido na pessoa física, eu tenho aqui a manutenção do regime de caixa, não vou ser tributado anualmente sobre lucro da estrutura, então só vou ser tributado sobre ganho realizado, e eu vou fazer um controle aqui individual. A questão é, aqui é uma estrutura hiper mega conservadora. O cliente tem 5 milhões de reais, eu no caso, né? Então nem seria o cliente. Então eu no caso tenho 5 milhões de reais e só aloquei em quatro ativos. O que não faria tanto sentido. O que a gente pega aqui é cliente que tem 30, 20, 25 ativos. Como é que você faz o controle de 25, 30 ativos, especificamente no exterior, com base no regime de caixa? Então você vai ter uma complexidade operacional muito grande no controle daqueles ativos. É assim que funciona um pouco da estrutura transparente. Grande benefício dela, de fato, é você não tributar ganho não realizado. Perfeito. Aí uma dúvida que sempre surge, né, é com relação o benefício dessa offshore, já que agora eu vou ter que abrir todos os meus ativos, enfim, para quem eventualmente optou pela transparência. E aí acho que vale ressaltar, né, Eric, que benefícios como sucessão se mantém, né? Então, acho que Exatamente. vale quem ainda está nesse momento de tentar entender qual que é o benefício da estrutura offshore, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e vamos conversar, marcar uma consulta tributária, diagnosticar o teu caso e entender como que a gente consegue te ajudar e sanar essas dúvidas. Indo agora, né, especificamente para a parte de dúvidas, nosso time me mandou um pedido especial aí da dúvida da Marta para passar ela aqui na frente. Então, Eric, a gente vai começar pela Marta e a gente vai para as dúvidas selecionadas. Eu fico de olho no nosso Q&A, eu já vi que a Marta está online, ela não ia conseguir ficar até o final. Então, vamos lá. Se a pessoa manda para os Estados Unidos determinado valor em dólar e no momento que faz o investimento no exterior, o dólar cai, como o cálculo do investimento e como o valor do dólar da data da aplicação, na hora de calcular o imposto, o dólar sobe novamente. A pessoa não pagará imposto por variação cambial? Eu entendo que aí ela coloca, de fato, se de fato não teve,
como se resolve essa situação. Então, aqui, Eric, vê se a gente consegue ajudar ela Perfeito. aqui ou se a gente manda um recadinho para ela depois por e-mail sem problema nenhum. É porque não ficou tão claro para mim se é na pessoa física ou na jurídica. É, aqui ela não coloca, mas vamos trabalhar que ela está na pessoa jurídica aqui, que é É. o nosso Se, tema central. se tivesse na jurídica especificamente, você vai ter que fazer a marcação a valor de mercado do seu ativo, mas é marcação a valor de mercado. O dólar, ele não importa especificamente na contabilização do ganho do ativo. Pensa que você comprou uma ação a 10 e ela está valendo US$ 15, US$ 10 para US$ 15. Você teve um ganho de US$ 5. Esse ganho de US$ 5 lá em 31/12, no último dia útil do ano, eu vou converter ele para o real. Mais especificamente, quando a gente vai com o custo de aquisição de uma estrutura offshore, uma compra de um ativo especificamente, a gente não apura qual o câmbio da compra, qual o câmbio da venda, não. A gente apura os ganhos reais deles em dólar. Tanto que os balanços que nós entregamos aqui são balanços em dólar, e a própria legislação ela já trouxe. Para os balanços apurados em dólar, você converte para o real conforme o câmbio do último dia útil do ano do exercício. Ô, Eric, a Marta me corrigiu aqui, ela falou que ela quis dizer na pessoa física, então se você puder dar a explicação da PF, aí a gente passa para a próxima. Obrigada, Marta. Então, na pessoa física especificamente, você vai ter que fazer a tributação pelo câmbio, tá? Então, se você comprou uma ação a 10 com câmbio de 2,50, então você gastou R$ 25 nela, foi seu custo de aquisição, e comprou a mesma ação a 10, vendeu a mesma ação a 10, com câmbio valendo US$ 5, então, teoricamente, você não teve um ganho de mercado, mas teve um ganho cambial. Sobre esse ganho cambial, você vai ter a tributação de 15%. Mas você não precisa marcar nada a mercado, somente no momento em que você realizar a efetiva venda. É, aí o Eudes aqui pergunta, né, na linha da Marta, eu não tenho uma offshore, posso atualizar meus ativos detidos como pessoa física? Acho que se você não tem um offshore, é recomendado, inclusive, que você declare na física, porque esse é o cenário concreto que você tem especificamente. Você tem os seus ativos na física, aí você declara na sua ficha de bens e direitos todos esses ativos na física. Ele pergunta se ele pode atualizar os ativos na física. Pode, aplicações financeiras sem vedação na atualização. Pode sim Perfeito. atualizar, sem Então, nenhum problema. resposta para o eu dispositiva. Se ele quiser fazer a atualização na física, ele pode sem problema nenhum. Bom, vamos passar então para a primeira dúvida e eu vou interrompendo aqui com o restante. Já vi que tem mais dúvidas aqui, a gente está com mais de 20 dúvidas, então eu vou alugar o Eric mais um pouco hoje. Mas vamos lá. Primeira dúvida aqui, Eric. Se eu atualizar pela alíquota de 8%, controlada opaca, devo colocar 100% do valor atualizado como crédito de dividendo a receber na DAA ou na conta correta, ou a conta correta seria apenas o lucro como CDR e o principal atualizado deve ser declarado em separado. Como que fica isso? Justamente o caso que eu mostrei. Então, somente o lucro ele vai para crédito de dividendo a receber e o principal o câmbio você vai pegar o seu câmbio médio e levar ele a 4,8413 e aí fazer a devida atualização da sua estrutura na ficha de bens e direitos. Perfeito. A Jennifer está nos perguntando aqui se tanto na opção opaca ou transparente é necessário realizar o ABEX. É facultativo, 100% facultativo. Então, a forma que o cliente decidir, quiser, pode atualizar ou não. Entendo aqui que são duas tomadas de decisão, né, Eric? Uma é por realizar a atualização e a outra é se você vai ser opaca ou transparente. Porque a Exatamente. gente entende aqui que o ABEX é com relação ao teu passado, né? Como que fica o que você fez até então. E a questão do opaco ou transparente é como você vai fazer a partir de agora. Então, aqui, Jennifer, você pode realizar o ABEX ou não, tá? Se você tiver qualquer tipo de dúvida e quiser conversar com o Eric sobre o teu caso, pode mandar uma mensagem para a gente agenda essa consulta. Segunda dúvida, qual o valor devo informar na coluna valor em 31/12 de 23 no ABEX, para atualização de offshore e para atualização das aplicações em fundos? A gente também tem essa dúvida aqui no chat.
De qualquer forma, para Perfeito. quem mandou no chat, eu vou encaminhar o guia, mas vale a explicação aqui no ao vivo também. Perfeito. Então, aqui, especificamente, você vai ter que declarar sempre seu custo de aquisição, no valor em 31/12 de 23, considerando aportes ou reduções de capital. E o valor de mercado vai ser o PL em dólar vezes o 4,8413. Mesma Perfeito. coisa para aplicações em fundos. Você vai pegar ali o quanto você gastou, o seu custo de aquisição daqueles fundos, e vai declarar ele em 31/12 de 22, 23. Imposto de renda sempre declara custo de aquisição. Perfeito. Onde declarar no IRPF a renda relacionada à valorização a mercado em 31/12 de 23 referente ao ativo, bem como do pagamento do DARF referente à ABEX para pessoa física. A renda relacionada à valorização do mercado em 31/12 de 23. Se você estiver falando de lucro, tá? Então a gente está até recomendando aqui, falando para nossos clientes, que para toda vez que você tiver um direito novo, um bem ou direito novo, a declaração de imposto de renda ela se conversa. Então, quem aqui conhece sabe que a primeira parte ela trata de rendimentos e a segunda parte trata de patrimônio, de bens e direitos. Para você ter um patrimônio, você tem que ter declarado um rendimento aqui em cima no começo da declaração. Então, a gente está recomendando aos nossos clientes que a atualização específica seja imputada na ficha de rendimentos sujeitos à tributação definitiva, e no caso de rendimentos isentos, se o cliente tiver origem de moeda estrangeira, que vá para a ficha de rendimentos isentos. E aí você declara na ficha de bens e direitos os seus dois bens atualizados. O bem específico, que seria o valor do principal atualizado, e o crédito de dividendo a receber. Perfeito. Só para intercalar, vou vir para uma dúvida aqui do chat, que é a dúvida do Renato. O Renato ele fala o seguinte: no seu exemplo, Eric, naquele slide do 1.250.000 com seus quatro ativos de 25% cada um, ele fala, por exemplo, se ao invés de ter a ação da Apple, você tivesse aquele 1.250.000 em conta corrente. Como que fica essa regra de três? Você também vai seguir a mesma lógica. Conta corrente ela é um ativo, não precisa ser aqui ativo financeiro. Então pode ser se tiver um quadro, uma lancha, enfim. É Então é um um bem, né? ativo, é um bem, Independente qual é a forma dele. exatamente. Então aí você opta pela transparência. Perfeito. Então, dúvida do Renato respondida. Vamos para a próxima dúvida aqui do nosso slide. No IRPF, para quem, for escolher opaca e dois, fez aportes de ativos em 23, deve apenas acrescentar o valor aportado a custo na posição da offshore? É justamente isso. Então somente fazer a realização dos aportes. Então nesses aportes você tem ali o controle de quanto você está mandando em dólar, traduzido em real. Quando traduzido em real, você vai fazer o controle específico na sua declaração de imposto de renda. Perfeito. Tem uma dúvida que foi uma das primeiras dúvidas a serem enviadas, mas eu acabei passando, que está nessa linha, Eric, a dúvida do Wagner. Aliás, Wagner, já fiz reunião com você, acho que você lembra de mim. Cliente optou pelo opaco, sem correção de 8%. Uma nova capitalização feita em 2024. Quando decidir distribuir lucros a partir de 25, haverá tributação sobre os novos aportes, considerando que a empresa já foi tributada pelo lucro? Perfeito. Não vai ter tributação. Aporte de capital não é lucro da estrutura. Então, aporte de capital ela entra na conta de members equity, de capital social. Ela não entra na conta de lucro acumulado da estrutura. Então, é o Perfeito. sócio colocando mais capital na empresa para a empresa gerar mais recursos. Então, é ele aqui aumentando o capital da empresa. Sempre Wagner, se importante você. ter em mente que é Ah, importante você ter toda a documentação societária em dia, então as atas de aporte, as atas de retirada em dia, principalmente agora nesse momento de sensibilidade perante o fisco. Perfeito. E aí, pessoal, quem tiver algum tipo de situação que já fez o Abex ou está fazendo o Abex, está com dúvida da sua contabilidade 23 ou precisa de um apoio para a contabilidade 24, mandem mensagem para a gente pode fazer uma cotação, um diagnóstico do seu caso, entender como a gente pode te ajudar a partir daqui ou se tem alguma dúvida referente aí ao passado, tá? É... 5.
opaca ou transparente? Bom, essa é a dúvida do milhão, né? Como deverá ser feita a operacionalização dessa opção? Então, acho que aqui é mais do ponto de vista prático. Se fosse do ponto de vista de ideológico, a gente ia marcar uma conversa individual com quem mandou essa dúvida. Exatamente. Então, como é que ela é feita a operacionalização dessa opção? Como eu disse, em um você vai declarar uma única linha, no outro você vai pegar o custo de aquisição daquele bem, quanto ele equivale a seu PL e fazer uma regra de três. O grande benefício da estrutura transparente é, de fato, a não tributação de ganho não realizado. Então, você não tributar ganho não realizado é uma grande vantagem da estrutura transparente, principalmente essa marcação a valor de mercado, que você vai ter um custo fiscal em carregamento de ativo que você vai ter que marcar mercado. Então, não é algo que me soa razoável aqui, essa interpretação do legislador. Mas é algo que certamente a gente vai ter aqui novidades nos próximos anos, principalmente no que tange a parte jurisprudencial sobre o tema, de pessoas físicas que vão ajuizar e discutir isso nas esferas administrativa e judicial. Perfeito. Aqui, Eric, a Marta ela tá mandando um exemplo para gente. É, imaginando que o envio do recurso na pessoa física é feito com dólar a 5 e a aplicação é feita com dólar a 4,80 e depois o rendimento com dólar a 5,30. A Não, pessoa terá que pagar o rendimento sobre uma variação cambial de 4,80 a 5,30 se concretamente teve uma variação de 5 a 5,30. exatamente. Então, ela vai pegar não só o ganho de mercado dela, mas também o ganho cambial e tributar 15%. O que não acontece dentro da estrutura. Porque se isso ocorresse dentro de uma estrutura efetivamente, você poderia, é, você poderia só fazer a tributação aqui sobre o seu ganho de mercado. E o ganho cambial, num cenário aqui que a gente acompanha hoje em dia, que o câmbio, o real especificamente, ele vem desvalorizando cada vez mais, então ele tira da jogada o real e deixa somente de fato o seu ganho de mercado. Esse para mim é um dos grandes benefícios da estrutura opaca. É. E aí nós não vale, né, frisar que a gente não se atreve a fazer qualquer tipo de previsão para dólar, né? A gente trabalha aqui com a regra, de fato, se o câmbio subir, essa que é a questão central aí do cliente. Dizem, dizem que quem prevê dólar enterra a reputação, então a gente A não gente tem muito prefere esse ficar com a nossa intuito. reputação em dia. Mas vamos para a próxima aqui da live. E eu já volto para o chat. Tem bastante coisa. Já vi dúvida do Álvaro, do Fred. Eu volto aqui. Já são 30 dúvidas, então eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas só para a gente cumprir as dúvidas selecionadas. Como o programa vai apurar a variação cambial isenta nos bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira? Tem algumas dúvidas aqui no chat de moeda estrangeira, talvez a gente faça um dois em um. No caso de offshore, a base de apuração é o saldo do 31/12 de 22. No caso, sim, como são tratados os aportes de capital efetuados em 2023? Ele tem três perguntas em um aqui. Então A vou gente vai separar marcar aqui como é várias que vai de uma vez funcionar só. em moeda estrangeira. Se tiver moeda estrangeira, então seu valor específico, você vai ter que. É a última oportunidade que você tem para valer isso aqui de isenção do ganho de capital para bens adquiridos em moeda estrangeira e custodiados no exterior. Então, o valor em 31/12 de 23, você vai pegar o seu capital social e multiplicar já por 4,8413. Lembra que no exemplo anterior eu comentei que você não tinha que fazer nada. Agora você tem que fazer. Então você vai pegar o seu capital social, multiplicar por 4,8413, vai pegar seu patrimônio líquido e multiplicar por 4,8413. Perceba que utiliza isso aqui, o mesmo câmbio, para evitar qualquer variação cambial, tributação de variação cambial. Então você vai subir o seu câmbio efetivamente e aí você só vai tributar efetivamente o lucro e não tributa aqui a majoração do principal. Perfeito. É, Então, como eu disse, você vai majorar, respondendo a segunda pergunta, você majora o seu capital social para o câmbio de 4,8413. Caso sim, como são tratados os aportes de capital efetuados em 2023? Então, depende da origem. Se a origem continuar sendo estrangeira,
você vai majorar justamente esse câmbio, só vai estar aportando dólar, você vai majorar ele para 4,8413. Perfeito. Só uma dúvida aqui, Eric. Essa dúvida intermediária, né, que nos encaminharam, no caso da offshore, a base de tributação é o saldo de 31/12 de 22 ou 23? No caso do offshore, a base de É, tributação sempre é 31/12 de 23. perfeito. Tá? Então, O valor custo de aquisição em 31/12 de 23 versus o valor de mercado, que é o patrimônio líquido, em 31/12 de 23. perfeito. Vou intercalar com uma dúvida aqui do chat, a dúvida do Fred. Na pessoa física, valores em conta corrente, e aí ele coloca entre parênteses aqui, conta não remunerada, então não é um money market, não é um, né, saving account, é uma conta corrente, estão sujeitos à tributação? É conhecida checking account, então conta Conhecida corrente. checking account, yes. Conta corrente não está sujeito à tributação, tá? Então, variação cambial dela não está sujeita à tributação. Segue a mecânica anterior. Você compara os valores que você tem em 31/12 e qualquer evolução patrimonial do câmbio entra na ficha de rendimentos isentos. Perfeito. E aí, só nessa linha, respondendo à dúvida do Álvaro, ele fala, só voltando na questão agora há pouco da offshore, ter um quarto do patrimônio na conta corrente. Se ela faz a opção da transparência, então quer dizer, offshore transparente, um quarto do patrimônio em conta corrente, após alocar o custo na declaração, essa conta corrente pode atualizar de forma isenta a variação cambial, já que essa é a regra para pessoa física? É, na pessoa física, sim. Então, se você tiver na pessoa física essa conta corrente, não tem nenhum problema. Então, de fato, não tem nenhum problema em relação a isso. Na pessoa jurídica, a gente já tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado, né? Na pessoa jurídica, como eu disse, a gente não apura variação cambial. Então, você não tem, é sempre dólar para dólar. Então, se você tem lá 50 mil dólares parado, esses 150 mil dólares, eles não são contabilizados no lucro, não é lucro da estrutura. Ele fica lá também parado, você não tem tributação de conta corrente. Você vai ter tributação de receita financeira dentro da estrutura, que é dividendos, ganho de capital, eventualmente aluguéis, royalties, juros, enfim. Esse perfil de rendimento que vai ser tributado dentro da estrutura. É, Uma conta corrente ela não é tributada porque você não faz não tem a efetiva rendimento ali, tributação. né? Exato, você não marca mercado, é em dólar. Seu balanço é feito em dólar. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, mas acho que ficou claro tanto para o Álvaro quanto para o Fred. Existe alguma repercussão em termos de impostos se eu transferir todo o meu investimento, patrimônio no exterior de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, no caso aqui uma offshore? Tenho receio de ter que pagar um imposto sobre o capital de bens ou algo assim. Isso aqui é uma pergunta muito importante, tá? Porque essa pergunta afeta diretamente aqueles investidores que eles começam na física e depois de começar na física eles querem abrir um offshore e aportar esses bens e direitos dentro do offshore. Isso não é mais possível. Você aportar valor de custo histórico. Você vai ter que aportar esses valores a valor de mercado e pagar o imposto de ganho de capital desses aportes, efetivamente. Então não é mais possível. Foi um mecanismo muito utilizado nos últimos anos, mas agora não é mais possível. Você tem que fazer a efetiva tributação do imposto no momento do aporte a valor de mercado. Ou seja, né, vai existir no momento da transferência de titularidade desse ativo a tributação, né? Então, Exato. no Então eu vou momento que ter que você transferir tudo a valor de mercado, efetivamente. Mas pensa que você não vai ser tributado de novo lá dentro. sim, Então, porque seu capital social você já vai estar mandando tudo a valor de mercado. Então, reconhecendo todo o seu capital social a valor de mercado, você não vai tributar de novo esses 15% dentro da estrutura. perfeito. Antigamente era muito comum, né? O pessoal começava na pessoa física. Aliás, acho que quase que a totalidade, né, Eric, dos planejamentos tributários que fizemos aqui, o cliente começou na física e aí tomou uma proporção que tanto o imposto de herança quanto, enfim, outras questões já não fazem Exatamente. mais sentido.
E aí não tinha problema nenhum, a gente, né, abria a estrutura e fazia de fato essa troca de titularidade e o bem entrava ao que a gente chama de custo, né? E Exato, aí o que o Eric está alertando é que hoje você vai ter o fato gerador do imposto no momento dessa transferência. Então, acho importante a gente frisar. Dependendo do montante que você estima ter lá fora, vale já cotar uma estrutura a depender aí, né, da velocidade que você vai atingir isso e até de uma economia tributária exatamente. futura. Essa era a nossa última dúvida selecionada. Eu vou dar um overview aqui no chat, Eric, e aí eu já te libero. A gente deixa o Q&A aberto, inclusive para todos vocês que estão aqui com a gente. Queria pedir para mandarem sugestões de temas para o plantão de maio e junho. A gente vai compilar todas essas sugestões e vai tentar, né, encaixar isso ou em maio ou em junho. Mas indo para a dúvida do Bruno, ele está falando. A do Bruno, desculpa, acho que a gente respondeu. Primeira dúvida da noite foi a dúvida do Marcelo. Na apuração do valor a pagar de Abex, referente a uma participação societária de uma empresa estrangeira, a pessoa física no Brasil poderá deduzir o valor do imposto pago no exterior pela controlada e suas investidas nos termos do artigo 30, incisos 1, 2, 3 e N218024? Como que fica isso? O Abex aqui é uma alíquota definitiva, tá? Então não é permitido nenhuma dedução. Mas eu acho que aqui pode estar tendo aqui algum entendimento equivocado, que esses artigos, esses incisos específicos, eles se referem à dedução de impostos que a empresa ela paga no exterior. Então vamos pensar, eu tenho uma offshore que eu invisto diretamente nos Estados Unidos e ela me paga dividendos. Ela me pagando dividendos, os Estados Unidos ele retém 30%. Então eu consigo deduzir do meu cálculo de lucro apurável justamente esse imposto pago no exterior para fins de apuração do lucro da minha estrutura. Mas o Abex é uma alíquota definitiva, 8%. Inclusive tem um outro inciso que vem logo subsequente na instituição normativa, se não me engano, inciso 50, o artigo 52, inciso 1, que fala que não é permitido nenhuma dedução que é uma alíquota definitiva e só é considerado de fato o bem atualizado quando efetuado o pagamento do imposto. Perfeito. Eric, o Wellington, eu vou encaminhar para ele pessoalmente o nosso guia, mas acho que vale, porque é a dúvida de mais pessoas. Nas aplicações financeiras, para atualizar a 8%, também devemos atualizar o custo APTax de 4,8413 na coluna valor em 31/12 de 23 no Não, Abex? não é necessário. Não é necessário. Então, você vai colocar 31 de 12 de 2022, 31 de 12 de 2023, seu custo de aquisição, valor de mercado em 31 de 12 de 2023, vai ser o valor em dólar com base no statement do banco, vezes o 4,8413. Mecânica para aplicação financeira não é tão complexa. Perfeito. Bruno nos pergunta onde informar na DIRF o rendimento recorrente, o rendimento decorrente da Abex. Então, como eu disse, se for rendimento tributável, vai para a ficha de rendimento é, sujeito à tributação definitiva e o crédito vai para a ficha de bens e direitos e a participação societária, você também vai fazer a majoração na ficha de bens e direitos. Todo, sempre pensar na lógica não equivale somente a offshore, tá? Então, pensando sempre na lógica do imposto de renda. Qualquer bem e direito que você declara embaixo, você tem que dar uma origem em cima no rendimento. Porque sem rendimento você não consegue abastecer o bem. Então, é sempre você dar origem desses fatores. Perfeito. Eu acho que a gente cobriu quase tudo. Acho que as dúvidas aqui estão até repetidas e aqui o pessoal já começou a encaminhar sugestões para artigo. Só uma última, acho que essa vale a gente mencionar aqui. O William está falando, o artigo de PF para PJ foi revogado e não permite mais a custo também. Imaginei que era só entre controladas, ou de PF, ou de PJ para PF, que houve ocorrido a alteração. Não. De PF para PJ.
Você não pode mais fazer a valor de custo, você tem que fazer a valor de mercado. É o que a gente chama de integralização de capital com bens. Perfeito. A gente tem algumas pessoas aqui, como Júlio, John, Marta e Mônica, perguntando sobre serviços. Tem bastante gente perguntando sobre serviços. O nosso e-mail é esse que está na tela, contato@shieldtex.com, tá? Vocês podem ligar nesse telefone, apontar a câmera do QR Code de vocês para falar com os nossos assessores. Eu brinco, esse telefone fica na minha mesa, praticamente, então vocês podem ficar à vontade para acessar a gente por aqui. O nosso time está à disposição para atender vocês, tá? E já compilamos aqui algumas sugestões para o próximo plantão. A gente se vê e até lá a gente está à disposição de todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Até Muito a obrigado, próxima. pessoal. Tchau, tchau.